Antigamente os nomes eram quase todos eles religiosos e este não fica atrás. Serafina significa ardente, incandescente, celestial e angelical. Ora, muito bem. Temos hoje aqui a falar, é mais conhecida pela Serafinha. Isso. Mas o teu nome mesmo é... A Serafinha. Serafinha mesmo. Não te costumas a perguntar a idade às senhoras, mas vou-te perguntar, estás com que idade? 74. 74. E deixa lá quem faça mais um bocado deles. É verdade. Que chegues que é perto da tua mãe. Era. Não é? Eu não sei. Não sei se é bom. Olha, Serafinha, o teu tempo de escola foi diferente da tua mãe. Fizeste a 4ª classe, está bem? Então. No teu tempo de escola, ainda hoje tens amigas? Tenho. Cá e fora da ilha? Também tenho algumas fora. Vocês deviam se manter em contactos sempre de escala. Hoje em dia é fácil de Isto agora com os computadores e com estas coisas. Sim, a gente... mas vocês ainda... Até que tenho amigas minhas que já vieram de lá fora e vieram-me aqui ver e ia ficar assim a olhar para elas, sem saber para quem elas, depois elas olhavam assim para mim e diziam: não sabes quem é? Olha aquela pequena da tua prima, da filha da tia Intelvinha. Ah, a tia Intelvinha Rabona. Então essa não está lá. Sim, é tua prima, não é? É desviada. É de Valina. A de Valina, não, a de Valina era a mais velha. A mais velha? É que já morreu. Já morreu. Não, morreu. Tinha a Fernanda está na... Tinha a Fernanda está viva. Está em Moçambique. E é a mais nova de todas. Ok. É a Dervalina. É. Não, a Dervalina. Não, é. Não é Dervalina. Mas é a Delfínia. É a Delfínia. Não é a Delfínia? Não. Estou com o nome dela. Agora também não me lembro o nome dela. Ela veio aqui. Mas sei, conheço, minha filha entrevistei ela ano passado. Ela esteve aqui e ela, quando chegou aqui, disse-me assim. Nalcina. A Nalcina. E eu disse-lhe assim, que assim olhar para ela e disse: tu és a Nalcina? E ela disse-me: puxa, sabe que sou? E ela disse-me: olha, eu estive agora mas está aqui. nova, sempre nova. E ela disse-me: olha, passei agora aqui estes dias todos aqui. Na Canada, aqui na Canada. Não, passaste a mesma coisa, está ali na casa aqui na casa. Ela disse-me: olha, passei, foi ali. Disse: confiada, tu passaste ali tanto tempo e me vieste aqui ver. Ela disse: olha, pois olha, fui passando. E tem-me algumas aí para fora, que agora já não sei o que é. No teu tempo de escola, outras também, a mesma coisa, a tua mãe já disse quando fechavas a casa, que aprendeste a lidar com a vida da casa. Aprendi em casa. Valeu a pena? Tua mãe, aprendeste isto que tua mãe te ensinou? Valeu bem. Eu mesmo sempre gostei muito de aprender. Gostavas mesmo de aprender? Gostava de aprender. Eu aprendi a bordoar, eu aprendi a fazer renda, eu aprendi a fazer malha, eu aprendi a fazer estas coisas todas. E fui com 12 anos para a casa da Paulinha Nordeste aprender a costura. Ela é a mãe do Quadros e do Jorge. Estive lá 4 anos a aprender a costura. Era difícil, na época, aprender a costurar? Não era. Não era. Chegaste a fazer por conta própria, fizeste costura? Fiz. E o cliente era exigente? O homem, era mais a mulher ou o homem mais exigente? Eu só fazia costura para mulher. Era só para mulher? Era só para mulher. Mas tinha os meus fregueses e gostava muito delas e fiz sempre até o abalo. Depois, quando veio o abalo, quando acabei de aprender em casa para o meu Nordeste, vim para casa, meu pai comprou uma máquina de costura. Porque nessa altura o António Almeida era agente e eles vinham trazer da cidade, vinham trazer aqui as máquinas e eu comprei. E como meu pai comprou-me ali uma máquina, e eu comecei a fazer costura. E minha tia Gabriela começou a trabalhar mais cedo. Porque ela também teve a aprender costura em casa da Inês Coalha, lá fora no Biscoito Brof. Ela esteve lá, minha tia então aprendeu, fazia de homem e de mulher. Porque assim, ainda hoje em dia sabes retalhar, ainda hoje em dia sabes as medidas? Sei, porque quando eu comecei a aprender, a gente aprendia, tirava-se as medidas às pessoas, e depois a gente riscava era assim no chão, a gente riscava ali tudo riscadinho, e depois tirava-se as medidas e fazia aquilo. Mas depois deu em vir uns figurões que traziam os moldes. E vocês já para ali já faziam? E tinha uma senhora de Raminho, que era a mulher de um que andava por aí a fazer, como era o nome dele? José Furtado, que andava a fazer... ele andava a avaliar, fazia avaliações de prédios e de casas. Mas não estou a ver. E essa senhora, olha, essa senhora era tia da mulher do Fernando Cardacho. Sei. A senhora era tia. Morou ali para Posto de Loito, naquela dona ali, antigamente. Essa senhora era tia do Raminho. Era mesmo ele, era a senhora Inês, e essa senhora que vinha para a casa da Paulinha Nordeste, e a Paulinha Nordeste não gostava muito de ensinar a gente a tirar os moldes, porque a gente quanto mais tempo tivesse lá melhor era.
Vocês lá na ganhavam, estavam lá a aprender, Não. faziam o serviço para lá e elas ganhavam através de ensinavam. E essa senhora Inês é que veio para cá e é que um dia disse-me assim, hoje vais tirar os moldes, mas hoje é só para tirar os moldes. E ela ensinou-me a tirar os moldes, depois fui ensinada a todas e todas aprenderam a tirar moldes. E então depois com aqueles moldes, aquilo a gente tirava as medidas à pessoa, botava os moldes assim e a gente via se precisava dar mais, dava-se uma coisinha, se precisava dar menos, dava-se uma coisinha e fazia-se. E depois aprovava-se e fazia-se. E depois, quando chegou a altura que meu pai disse-me um dia, como é, tu já sabes fazer alguma coisa em casa? E disse, se eu tivesse uma máquina de costura e uns figurinos daqueles, eu trabalhava em casa. Ele disse, então isso é o mais fácil. Ele Foi para a cidade, foi comprar os figurinos no lugar onde se vendia, que vendia-se aquelas pessoas eram assinantes e todos os meses vinha um figurino com aqueles moldes. Era aquela revista, trazia os vestidos e as roupas e trazia os moldes, trazia as coisas. E comprou uma máquina de costura e comecei a fazer em casa. Até o abalo. Dei o abalo, fiquei sem casa, fiquei sem nada para poder fazer nada. Então quer dizer, se tivesses ido no cortejo agora de Boa de Leite, em vez do rock que traz medidas ao Nogueira, tu tinhas feito aquilo mais frutinho, não tinha ficado onde descatar. Não tinha. Eu tinha quando aprovasse a casaco tinha que ficar bom. Tinha ficado bom. Agora vamos dar a parte séria. Desse trabalho, disse aí, criaste os teus filhos. Foi mais fácil criar os teus filhos do que o tempo que tua mãe criava-os? Foi. Era diferente. Já havia, também tinha já a tua mãe também. E já tinha. E já havia outras coisas diferentes do que havia no tempo, que minha mãe criou a gente. Sim, já. Outras coisas diferentes. Os meus pequenos foram aqui para a escola, mas depois, quando acabou a quarta classe, o Carlos Alberto foi para a praia. Ainda teve o primeiro ano, que era através da televisão, que eles faziam na escola. Ele ainda apanhou isso. Ainda apanhou essa parte. E depois foi para a praia. E tu também apanhaste? Não, tu já não apanhaste isso. E depois ele foi para a praia. E o Ricardo é que esteve aqui, já quando acabou aqui, já foi para a escola para ali, já não é... Já dali já fui a tomar. Depois já foi mais... Se quiseres estudar na época, tu já te podes? Sim, eu não me importei muito, mas meu pai não me deixava. Não era a mãe, era o pai. Meu pai não deixava. O pai não deixava. Também meu pai dizia que uma mulher era em casa, não era na rua. Aquilo chama-se machismo. Carta também nem pensar nisso, também tirar a carta também não se tirava. Nada disso. Eu mesmo não tinha dinheiro então para tirar a carta, enquanto estive em casa. Depois quando viemos para aqui, depois do abalo, e quem me perguntou se eu queria vir, esta irmã deste Sr. Manuel, não sei se tu te lembras dela, Conceição. Tem uma vaga ideia. Essa irmã dela era amiga com ela. Eu conhecia perfeitamente bem, mas não sei que bem dela. Ela era muito amiga com a Enriqueta, do Vestial. E ela um dia disse à Enriqueta, eu não sei como é que vai ser, e queria arranjar uma rapariga que fosse para a minha casa. Mas eu queria arranjar para a minha casa, mas queria saber o que é que eu ia arranjar. E a Enriqueta disse assim, senhora Conceição, não sei, eu posso experimentar a ver se falo com alguém, a ver se sei alguma coisa. E ela um dia disse-me assim, a Enriqueta disse-me assim, vou-te dizer isto porque sei que tu que estás sem trabalhar agora, que estavas acostumado a trabalhar, a ter as tuas vidas agora. E nessa altura o meu homem o meu homem tinha um bronquite. E o meu homem nessa altura teve muito tempo. Teve muito tempo. A gente fizemos a nossa casa e quando fizemos a nossa casa, eu acartei, eles iam lá descarregar a semente e descarregar as coisas. E eu acartava a semente de cá fora da rua, às costas, eles botavam-me em cima do muro, e eu acartava em cima do muro e eu estava lá dentro. E quem fez a minha casa foi aquele que já namorou também, ele era daqueles penteados. O José Pinteado, que casou para a Serreta. O José Pinteado que casou para a Serreta. Era irmão daquele que morou no Mosqueiro. Mas eu acho que os dois irmãos já morreram. Mas eu parece que este não sei. Da Serreta, não sei se já morreu. Da Serreta se morreu. Foi este ano, porque ele o ano passado, a mulher ainda veio aqui aos fogos. Da Serreta eu acho que não, mas... E ele disse ao meu homem, que ele quando esquiava, eu já tinha acartado as coisas todas para dentro, e quando era de manhã para eles vir trabalhar, eu ia fazia os montinhos no caminho, com a brita e com o semente, e só não botava o semente, que era com noite se eles não aparecessem. E quando eu estiava em cima da presa, ali ao pé da casa de povo, eu virava, começava para dentro e ele disse ao meu homem, isto vai-se acabar, a gente vai fazer um contrato novo, eu não venho para aqui a trabalhar ao dia, eu venho para aqui e a gente vai fazer um contrato. Paga um orçamento? Para eu ficar a fazer esta casa, porque senão tu quando acabaste de fazer a casa não tens melhor, porque ela nunca mais para, e o meu homem não pedia.
o meu homem estava deitado na cama e se levantava-se da cama para ir à casa de banho. Quando chegasse à casa de banho, ele estava a morrer, sempre dor. Foi uma fase muito complicada. E depois fizeram um contrato e eles até que ficaram. E ele disse: agora, tu arredas, estiveste embora, não apareces mais aqui. Quem fica agora aqui a trabalhar e amanhã isto sou eu. E assim foi. Mas, e quando foi para vir para aqui, depois disso, eu vim para aqui, comecei a trabalhar aqui, estava a acabar a minha casa, e depois acabou-se a minha casa e eu vim trabalhar aqui com a Dona Conceição e com o Sr. Manuel, vinha aqui. E depois já tinha a minha casa pronta, um dia, manhã, recebo a notícia que ela tinha morrido. Porque ela morreu de repente. Ela estava aqui mais ele, e ele estava ali fora, ali a pé daquela porta daquele alambique, e ela estava aqui dentro em casa, foi à casa de banho. Ele veio a casa, quando chegou a casa, ela estava embarcada para dentro para a banheira, estava morta. Ele ainda chamou a ambulância e foi com ela, foi de coração. E depois ele ficou para aí sozinho. Ele disse, foi lá à casa e disse ao meu homem, e a minha mãe e a mim, ele disse: agora estou sozinho. Para arranjar uma pessoa para ir para lá é muito difícil, porque é difícil para a pessoa que vai e é difícil para mim, porque eu fico preso. E assim, a Serafina está lá, já sabe tudo, as coisas todas como são, e eu conheço bem vocês, e se vocês quiserem que ela continue lá a trabalhar, e se vocês quiserem ir para a minha casa, eu gostava que vocês fossem. Eu tenho família, mas o que eu tenho são primos, e os meus primos estão tudo a cuidar de si, e ninguém se importa, ninguém liga nada. E aí eu voltei a casa, se vocês quiserem, e depois viemos para aqui. Estávamos aqui e ele disse ao meu homem, o meu homem a trabalhar na empresa. O homem que quis tirar a carta? E o meu homem a trabalhar na empresa, e ele disse ao meu homem: Francisco, tu havias de tirar a carta, porque se tu tirasses carta, pode ser em altura que preciso e não possa, e assim se a gente tivesse Deus em casa, se a gente tivesse Deus em casa com carta, era melhor para se acontecer qualquer coisa ter um para botar na mão. O meu homem disse logo que não. Disse logo: então carta, ainda tiro carta nenhuma. E eu disse aquilo na brincadeira. E disse: olha, não tiras, e se fosse tirava. E o Sr. Manuel ficou assim, ele disse assim: eu pago a carta, tu não importa pagar, tem que me pagar a ele. Se ele não quiser e tu quiseres, é a mesma coisa. E eu disse: ele queria, e tirei. E você faz bem? Você foi. É mesmo. Ora, em minha casa só quem não tem carta é o boato. O resto de todo mundo tem uma cara taxista. E tem tanta pena porque aquele tolo nunca tirou, porque às vezes é preciso qualquer coisa. E para qualquer lado que é preciso ir lá, tem Maria aqui todas as vezes. Maria que tem aqui todas as vezes, porque ela não tirou quatro aqui. Se não tirou até agora, também agora vai tirar. Agora não quer tirar. Agora não. E depois nós levamos esta vida para ir abaixo desta maneira. Também vim para aqui ao princípio. Estava aqui com os meus rapazes, os pequenos, e depois o rapaz é com uma canalha, eles não tinham rapazes, nem ele nem ela não tinham filhos, e depois uma pessoa estava sempre, os rapazes faziam igual e estava sempre a acalmar o rapaz. O meu homem falava mais vezes e dizia: não, não fala nada, não precisa que ela me ouvir, não precisa que ela me saber, não precisa assim, não precisa assim. Levamos uma vida também assim, também embrulhada, acho, não é? Mas vocês cuidas todas, tu trouxeste a tua mãe e estás aqui com ela. A gente vai falar de ti e falar de ti na época, acabas a escola, tua mãe te ensina a fazer as coisas de casa, as coisas todas, vais para a costureira, para o terremoto, as coisas todas aí. Mas eu vou-te fazer uma pergunta que me fez a tua mãe. Na tua época também, o namoro também era ainda desviado, ainda era a mãe que vigiava. O pai não era tanto, o pai tinha o trabalho, mas era a mãe que andava sempre de dor em cima. E ele? O meu pai estava em casa. Era o pai que era pior ainda? Também era. Olha, eu tive 7 anos, namorada com o meu homem, para bem de casar. E tive 3 anos de casamento feito. Era isso, antigamente 3 era para casamento, 3 anos de casamento feito. Sabe, as minhas filhas tiveram 15 anos. As minhas 2 filhas tiveram 15 anos namorados com quem se casaram. E o meu homem estava na tropa. O meu homem estava na tropa e foi fazer o casamento. E o meu pai disse-lhe assim: quando é que tu estás a pensar em te casar? E o meu homem disse assim: só quando eu saí da tropa, porque eu nasci o tempo, porque eles naquela altura não se sabia quanto tempo é que estava. Não, mas era sempre 2, 3. Ele disse: só quando eu saí da tropa que posso testemunhar. Ele disse à minha mãe: também parece mentira. Não esqueçamos uma mentira. Dizia-se dito um dia com alguém, nem sequer precisou dizer. Casaste o quê? Casaste o quê? Com 19. Casaste com 19 anos. Mas eu tive aqueles 3 anos de casamento feito. Eu era o meu homem na rua, ia da parte de dentro, na janela. Mesmo de casamento feito. E se chovuia, ele entrava para casa. E a gente tinha um banco assim encostado à parede e tinha uma mesa
E tinha uma cadeira do outro lado. O meu pai sentava-se na cadeira do outro lado e a gente ali, os dois sentados ao pé da mesa, como a uma vez dizia assim: vão desquer, está na rua, apanha a chuva, que está aqui, se for tocar na rua. Era para tomar conta. Mas foi ali sempre, daquela maneira. Arrependes-te de alguma coisa que tua mãe tenha-te ensinado ou arrependes-te de não teres aprendido ainda muito mais com ela? Não, tudo o que ela ensinou não, valeu a pena? Eu aprendi tudo o que ela sabia, tudo o que ela me ensinou e tudo valeu a pena. Deves muito a ela, o que és, deves a ela. Devo. E sempre gostei, porque não estava a fazer nada obrigada. Aquilo que eu estava a fazer. Era de vontade estava a fazer e a gostar. A fazer e a gostar. A fazer e a gostar. Chegaste também aí para a Vindima, para a U? Vindima, então a gente Vindima, o quintal. Era o quintal. Era o quintal. O meu sogro tinha vinhas, enquanto o meu homem esteve solteiro, tinha vinhas, e depois disso, quando o meu sogro morreu, eu já estava casada, já não ia para a Vindima, porque tinha depois o meu trabalho, estava em casa a trabalhar, não podia ir vindimar, e depois nunca vindimava. Das festas, qual era as festas que gostavas mais? Mas eu gostava nos touros, Os touros o bolo nunca gostei de bolo. Não? Nunca gostei de bolo. Porque era... É que não gostava aquela coisa de ir para o bolo para estar assim... Estar a tentar ouvir a música e as músicas que não era... Não. E depois, mesmo depois de estar na broda de casamento feito, antes de estar de casamento feito, ia sempre ao bolo, era meu pai e minha mãe, não ia ao bolo ninguém. E depois de estar de casamento feito, o meu homem tocava na música. Eu ia perguntar se não havia ideia dele ter tocado música. Tocava na música. Não havia ideia dele ter tocado música. Tocava na música. Ele, quando saí da música, eu já estava de casamento feito, quando eu saí da música. Foi naquela altura que havia aquelas coisas da música daqui, eles convidaram a música de lá de cima, bem aqui abaixo, daqui de cima, bem lá abaixo, e depois tinha os bolhos que na tribo, e depois puxava daqui, depois puxava da lá, e depois chegou uma altura que uma música... Eu vou-te contar, essa a gente fizemos em 1971, fez-se uma dança aqui em Beja, que era a dança do escravo, e essa dança do escravo foi a dança da paz. Fomos lá acima, à sociedade de Bordo São Pedro, no domingo de Páscoa, se estou em erro, a dança era de Páscoa, e então a estreia foi mesmo lá em cima na sociedade de Bordo São Pedro. E fomos lá acima, a cidade estava cheia, não podia ter mais ninguém. A dança foi a dança de paz, e a partir daí fomos lá acima, logo a seguir há a pressão aqui em Beja, e a música lá acima, daí cá abaixo. E a partir daí começou essa parte. Havia aqueles bodezinhos de borracha, e ainda hoje em dia, infelizmente, ainda há. Nos dias de hoje há um bandezinho por detrás deste que se mete no meio, até meter-me também no barulho. Mas eu estou à vontade porque eu trabalhei anos e anos a fio de graça lá para cima, aqui para baixo. Eu sou dos biscoitos, eu não sou nem partido de cima nem partido de baixo, eu sou dos biscoitos. Tenho orgulho de ser biscoitinho. Na altura que a música já andava assim para baixo para cima, o meu filho, o Carlos Alberto, também teve na música. Teve. E nessa altura tinha meia dúzia daqueles meios valiosos que estavam lá naquela coisa. E quando os convidava para ir, eles diziam que não. E a canalha mais nova, como o meu e como o Luís, que também teve na mesma altura, o Luís também teve na mesma altura, e eu que estava ali diziam assim: mas porquê que a gente não vai? Se a gente é da nossa freguesia, é embaixo e em cima é tudo a mesma coisa. Se convidarem para ir para fora da freguesia, vamos na nossa freguesia, não podemos ir. Mas os votos ficavam assim embaixo. Até que chegou um dia que a canalha também estava assim meia coisa e disseram assim: pois olha, vocês a tocar na música que a gente vai saber. E foste embora e dizeram que era. Eu também fosse com o humor, também veio humor, porque aqui a freguesia dividida, mesmo sem ser dividida é o que é, então dividida, imagina-se. Dentro desse contexto que a gente estava a falar de festas abaixo, o bolo não era o mar, a tourada de prata também gostas ou não é assim? Eu gosto, mas então não é... Não aprecias muito, porque também tem aquela tecnologia toda de saber. Eu também agora não vou a festas de qualidade nenhuma. Eu vou no dia da procissão, vou à missa e vou à procissão, o meu homem fica-me à minha mão. Durante as outras festas eu não vou porque não quero deixar sozinho. Carnaval, gostas de carnaval? Sei padrão e carnaval. Gostas mais daquele bailinho querido que das parrilhas ou daquelas danças que vais começar a querer dormir ou começar a chorar? Nunca durmo. Quando uma dança de espada eu nunca dormia. Gostas da dança de espada? Adorava uma dança de espada. Gostas daquele romantismo? Já não outro, mas tens danças de espada agora, que eles agora têm meia dúzia de horas, não é para espada. Agora mete mas quando era aquelas danças de espada... Sobre um tema, que as lágrimas... Gostava. Aqui também era mais para a Páscoa, o Carnaval... Gostava. É a dança de dia, é uma dança que tem uma simultânea. Eu ia e minha irmã, quando foi depois do Oval, que foi para as Lajes, comprar a sua casa nas Lajes e foi para as Lajes, quando era para o Carnaval ela vinha para aqui. Para ir mais eu.
E a gente ia, o meu homem ia, o João ia, estava lá em cima um bocado, mas chegava-se a uma altura e dizia assim, não estou assim, vocês querem ficar? A gente esquiava. Vocês viam o Bartão Preto ou cá abaixo? A gente ia aqui abaixo. Mas quando teve um ano que eles aqui embaixo, na segunda-feira fecharam o salão às 3 horas da manhã. E quando eu já tinha carta, eu tinha a minha carta nessa altura, já tinha uma carta. A gente estava lá em cima e a minha irmã disse assim, tu não me digas que a gente vai para casa a esta hora. E disse, não, vamos então que a gente vai para o Barro São Pedro. Vamos ver se o salão está fechado, se está aberto. Quando chegámos lá acima, o salão estava aberto, entrámos para dentro, estava lá sentada a mulher de Diogo, um monte delas estava ali e disseram assim, vocês para aqui. Fomos ter com elas, estivemos até às 6 horas da manhã, fui até fechar. Porque aí está. Eu sempre fui a qualquer lado. E aí que é na nossa freguesia. Pois aí está. As festas, qualquer uma festa, eu não vou agora, porque não posso ir. Mas eu sempre fui, faço a postão lá em cima e vou à postão lá em cima quando posso. Faço qualquer uma coisa, eu vou lá em cima e vou da mesma maneira, na nossa freguesia. Aí está, chegaste lá, o pessoal estava lá, convidou-te para sentar, chegaste cá abaixo, fazia uma coisa. Só há aquelas ovelhas ganhodas que irritam muito. E ainda continua a ser. E ainda estão essas ovelhas. Continua a ser, é incrível. Porque sabes, tem alguns que já morreram, mas deixaram aquela coisa entranhada. As redes estão lá. Os outros mais novos. As redes estão lá. Não é fácil. Nem com o batom. O meu pai era uma pessoa que dizia assim, eu quando perguntava qualquer coisa ele dizia, sou da freguesia dos Pesquitos. É como eu, e sou dos Pesquitos. Olha, fez a igreja aqui em Beja. O meu pai disse que não dava, o meu pai disse, não dou nada para a igreja nenhuma, porque a gente tem nenhuma. E nunca fui à igreja, nunca vi lá dentro. Nunca deu. Acabou-se de fazer esta igreja cá em Beja, os lá em cima quiseram melhorar a igreja. For pedir para a igreja. O meu pai disse, agora que dou menos ainda. Porque se até agora a gente só tinha uma quando se fez aquela, agora já temos duas. Para que é que eu vou dar dinheiro para vocês tornarem que ganhar mais uma e fazer mais uma? Vocês querem fazer, façam, vocês da maneira que quiserem. Há uma coisa que eu esqueci. Mas o meu pai era irmão de bolo aqui em Beja, era irmão de bolo lá em cima. O meu pai pedia-se para as festas, o meu pai dava para as festas todas. Chegava-se às festas, a gente ia às festas todas. Quando chegava ao carnaval, ia-se uma vez para a sociedade de cima, outra vez para a sociedade de baixo, uma vez para uma banda, outra vez para a outra. Sempre fomos criadas assim, como o meu pai fazia. Falaste-me da sociedade, falaste-me. Eu esqueci de perguntar a tua mãe uma coisa. Era se a tua mãe se recordava do cemitério antes do cemitério ser feito aqui. Porque o cemitério dos Pescoutos, depois das igrejinhas, são poucas as pessoas, se é que ainda alguém sabe um dia, e para cá sei um dia. Mas eu não tenho certeza. Mas eu penso que, Amanda, lembras-te do nosso cemitério? Lembras-te do nosso cemitério ser feito? Do nosso cemitério ser antes deste que está, ou só te lembras deste? Não. Só te lembras deste? Mas lembra-te do outro cemitério antes deste cemitério ser feito agora? Lembra-me deste cemitério, é que me lembra. Me lembra, este cemitério havia um cemitério de crianças pequeninas. Não é isso. Ele está a perguntar assim. Antes deste cemitério ser, quando a freguesia dos Pescoutos foi abaixo com o abalo, que eram as igrejinhas, o cemitério, depois fez esta igreja aqui. Quando fez esta igreja aqui, não fez cemitério, logo ao pé da igreja. O cemitério normalmente ficava ao centro da freguesia, para quem morresse num extremo ou no outro, ter a mesma distância para ser enterrado. E esse cemitério ficou mais ou menos 200 e tal anos, antes deste que está agora na igreja. E ele era, precisamente, onde hoje é a casa do Manuel Fol, na parte de cima tem a garagem, aquela vinha ali, acima da bomba, aquele era o cemitério. Mas é que dizia, eu lembro-me de dizerem que o cemitério era... Era o que tu estás a dizer, com certeza. Que não era ali... Minha mãe não se lembra desse... Não pode lembrar por uma razão. Minha tia contava que a última das pessoas que tinha sido enterrada ali era a avó dela. Olha, se minha tia disse que era a avó que contava, que a sua avó tinha sido, nunca tinha nascido aí. Portanto, era lá que era o cemitério. O que é que resta do cemitério? Um pouco da vinha ainda que resta. É entre a casa do Manuel Fol e a garagem, que o filho fez a casa, aquela hortinha ali à frente, era o cemitério dos Pescoutos, antes deste agora. Eu lembro deles dizerem que a igreja que agora que estava para casa do cemitério, que o cemitério não era ali. Não, o cemitério era o mosteiro era... Aquilo era completamente diferente. O mosteiro ali era a igreja que se dava aquilo ali, a zona chamada zona do mosteiro. E o cemitério era aqui em baixo, onde estou a dizer ali para a bomba da gasolina mais assim. Lembro-me de falarem que a igreja não era ali, nem o cemitério era ali, mas não é nada da minha lembrança. Não podia ser, mas podia-se lembrar. Eu estou a dizer isso porque a minha tia dizia, a minha avó foi a última das pessoas a ser enterrada neste cemitério aqui. A minha mãe dizia que ela tinha sido enterrada
a última das pessoas. Então, E pelas contas que eu fiz para aquilo que é, minha mãe não se estava pode muito lembrar. certo. Minha mãe não se pode lembrar. Foi há 200 e tal Eu anos. me lembro e foi- dos cemitérios que estão ali. O cemitério Velho. Sim, E dá conta coisa porque a gente tem um cemitério para a freguesia toda. Tem graça que Dá- querem dá. uns para baixo e outros para cima, mas quando é para me pôr vai tudo para ali. é lá que é, Tudo para ali. é a última moradia. Das danças, do carnaval, das touradas, das festas e tudo, do seu tempo de escola, falta-lhe pergunta brinquedos, como é que eram feitos, eram comprados, fazia, mas Por quantas exemplo, brincavam? sabes, naquela altura que a gente estava na escola, eles davam aquelas caixinhas que os americanos. Já apanhaste também as caixinhas, apanhei essas as caixinhas. lunhas, que é mais ou menos deste tamanho? E aquelas caixinhas, e dentro daquelas caixinhas vinha. Fazia, E quando se apanhava uma boneca dentro daquelas caixinhas, a gente consolava-se todas. Também Mas do- eu era uma desgraça porque quando eu tinha uma boneca, eu comia toda. Mas quando Porque fomos, comia eles dois, eu comia o nariz. Minha tia tinha uma boneca que eles não tinham dado, nos americanos, uma caixinha, tal caixinha, só trazia tal boneca era do tamanho da caixa, era linda. Era a noite, hein? Mas era daquelas, era americana, mas era daquelas bonecas que eram feitas de papelão. Ah, E eu um dia comi-lhes dois e o nariz. E minha tia deu-me tantos socos, tanta coisa que minha tia faz diferença de mim há 2 anos. E eu não podia ter nada porque comia tudo quanto apanhava. Eu ia para a escola e comia as golas todas, as coisas, e botava as golas Tinhas freira, estavas era tudo, freira? era tudo. E arruía as unhas, que eu comia as unhas todas, arruía as unhas todas. E depois os brinquedos que eu tinha. Eu brincava, mas eu arruía aquilo tudo, consolava-me a arruar aquilo tudo. E se apanhava os brinquedos dos outros à volta, arruía os dos outros também. E era assim. Era assim, já bom. Vocês, portanto, como crianças, quando brincavam e tudo, tinham amigos. Havia sempre também aquela coisa mais amiga que uma do que a outra e faziam assim, ou era uma amizade, não era aquela amizade tipo uma guerrilha, umas contra as outras, não havia isso. A gente, quando estava na escola, a gente brincava com eram todas amigas e todas brincavam. E na Rua Longa, acho que tinham, quem eram as minhas vizinhas ali, que tinha no meu tempo de escola, era eu, era a Vagelina do tio Raul, a Vagelina que foi para fora, era eu, era a Vagelinha, quem era mais na Rua Longa? Tinha ali as de Raul, mas as de Raul, tinha a Vagelina que era muito mais velha do que eu, e as outras, a Marinês e a Manuela que era mais ou menos para a nossa idade, ainda era mais nova uma coisinha de quê? era Vagelinha. E ali na Rua Longa, pequenas para ir para a escola, não sei quem é que tinha mais. Ainda hoje em dia Tinha as escolas, tinha a Salzinha Escola, que era mais nova do que uma coisinha, mas a gente andávamos todos na escola. Tinha a Maridiane, tinha a Arminda, e tinha a Vagelinha da Majarquioa. A Genoveva era mais a Maria Rosário. A Genoveva já foi mais tarde, foi mais a Maria Rosário. E não sei se tinha por ali mais. vocês quando se encontram ainda falam coisas de tempo de escola, tempo de criança, ou já na ligam? A gente fala, mas já é pouco, que a gente também já se encontra pouco, que isto já é tudo junto, que já estão todas. Que já vê-se pouco, convive já pouco. está tudo espalhado. Nos dias de hoje, reparando para o antigo para os dias de hoje, faz uma frente uma noite do dia. O que é que, se fosses a voltar atrás, o que é que gostavas de fazer ou teres feito e que não fizestes? Eu não tenho nada que dissesse assim, eu não fiz e gostava de ter feito. Porque tem coisas que naquela altura eu gostava de as fazer, mas agora penso que muitas coisas o meu pai não deixava fazer e que por um lado ele tinha razão. Agora penso Ela assim. precisava brigar, o meu homem não brigava, era só eu. Meu pai não brigava. Eu que brigava. Meu pai nunca brigava. Que ele dizia só o que queria, ele quando dizia, a gente já sabia o que é que ele queria e estava feito. Parece uma cidade nova para os teus filhos, para os teus netos. Uma palavra para eles. E parece uma cidade nova. O que é que eu ia dizer aos meus filhos e aos meus netos? Que os amo a todos mais do que nada. E que desejo tudo de bom. E que Nosso Senhor os ajude e os defenda onde eles estiverem. E eu peço muito para os meus filhos. Mas agora peço muito para os meus netos, porque eles são muito mais novos. E estas vidas estão muito diferentes. É verdade. Vamos? E as vidas estão diferentes porque eles gostam de muita coisa que na altura que a gente se criou não havia. E os pais, como pais, fazem a diligência de falar aquilo que eles gostam. E não se E vê para depois, sobre todos. às vezes até se exageram um bocadinho. Sobre todos.
Mas olha, o Nosso Senhor os ajude e os defenda com tudo, que eu estou sempre a pensar neles a toda a hora. É para fora os meus sobrinhos, porque a minha sobrinha Paula é quase como que seja a minha filha. Porque eu gosto muito de Martim, mas o Martim já veio mais tarde um bocadinho. E a Paula foi sempre. E depois a Paula, os meus filhos foram para a cidade, a Paula foi para o mesmo lugar onde eles estavam. Foi tudo junto. Eu gosto deles todos. Eu gosto deles todos. Mas ele que eu escolhi. Olha, Até eles se formarem, saíram da escola e continuaram os seus estudos, as suas coisas, foi sempre mais eu. Quando se acabaram os seus estudos, que ficaram a trabalhar por sua conta, então aí foram cuidar de si. E a todos a cuidar de si. Mas eu criei todos e consolei. E peço ao Nosso Senhor, dê sorte aos meus netos, que têm dado aos meus filhos. Que qualquer um deles já estão casados já há mais de 25 anos e ainda estão com as suas vidas organizadas, que a maior parte deles a gente vê isto tudo descontrolado. É o mundo moderno. A gente vê isto descontrolado e depois eu peço ao Nosso Senhor que o Nosso Senhor ajude os meus netos e que eles organizem as suas vidas e que tenham a sorte que os seus pais têm tido até agora. Não quer dizer que um dia mais tarde eles não se escangalhem porque a gente está a ver isto, depois não precisa esperar, não precisa ser muito novos, mas... O futuro não nos pertence, não é? Olha, foi um prazer e foi uma honra ter conversado com a tua mãe, conversado contigo, porque conversamos aqui, não é bem uma entrevista, mas foi mais um diálogo entre... E tu tens muita coisa ali para tirar. Vamos ver o que é que tens muita coisa para tirar. No entanto, a mensagem que tu deixaste e a mensagem que a tua mãe deixou é uma mensagem que os teus netos um dia vão se lembrar e vão recordar as palavras de vocês que vão servir para os filhos e para os netos deles. Oxalá, Nosso Senhor permite que sim. É porque aquilo que é bom e aquilo que se vê que é bom, a gente nunca perde. A gente chega a uma altura que a gente cai e a gente diz o que eles fizeram estão certos, aquilo que a gente está Tu tens netos? não caminho mais certo. Tem netos, que eu já disse que tinha. Ok. Pronto, Ainda são novos. E assim são as histórias contadas, as nossas histórias, das histórias da nossa escola, como crianças até a idade adulta, a recordar e viver os momentos do passado, a construir a nossa história.